Muito boa noite. Quarta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Marcelo Paes Barreto, há 50 anos estudando como aprendiz as obras do direito e as obras espíritas embasadas no Mestre Jesus Cristo, procurando conhecer as leis divinas, as leis de Deus, para que possa, de forma responsável, começar a quitar minhas dívidas com os erros, me enquadrar nas leis de Deus e começar a seguir o caminho do bem. Esse é o esforço que faço há 50 anos. Para isso, sempre tive um núcleo como esse aqui, com mais de 4.000 livros, 3.000 revistas reformadores, quase todas as obras seguras, espíritas, estão aqui. E aqui que eu fico há mais de 40 anos, estudando no mínimo de 1 a 4 horas por dia. Quarta-feira, os nossos estudos são segunda, quarta e sexta às 19h30. E domingo às 9 horas da manhã. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos. Estamos estudando um a um. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aqui a coisa vai profunda, hein? Aqui a coisa bate forte na nossa consciência. Brandos e pacíficos. Nós vamos estudar as injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura. Um dia estaremos todos nos tratando com afabilidade e doçura, todos. A paciência, a tolerância, a indulgência, a benevolência, a obediência e a resignação e a cólera. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Falou Jesus, está registrado em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Haveis aprendido o que foi dito aos antigos: vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser vós sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Jesus precisava falar de forma mais forte, dando um susto pedagógico aos alunos, aos irmãos, com o fogo do inferno, para que eles acendessem dentro de si a vontade de estudar, de conhecer as leis de Deus e de serem resignados, cumpridores das leis de nosso Criador. Por essas máximas, então, ele faz todos esses predicados, todas essas ferramentas, como instrumentos da lei. Por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante não nos levava ao reino dos céus, piorava as situações. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo,
que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Até hoje fazemos isso. De outras formas, encenando novas situações, mas fazemos isso com os parentes, até com os filhos, com os pais. Fazemos isso na política. Fazemos isso quando estamos na vida social, no comércio. Quando não nos sentimos satisfeitos. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: vós sois loucos. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a fala. É isso que Jesus queria estudar. Ele queria que você soubesse o que você tem dentro do seu coração, da sua mente. Ninguém bota para fora o que não tem. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Caridade aqui não é cesta básica da roupa, não. Caridade aqui é respeito ao próximo, é ter paciência, é saber conversar, dialogar, é perdoar sempre. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. E manter entre eles a concórdia, a fraternidade, o respeito, a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Caridade para com o próximo. Não é só a cesta básica e a roupa suja, não, a roupa velha, não. Caridade com o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo, seus avós, seus parentes, aquele parente mais difícil, aqueles que nos causam antipatia, ou que nós causamos antipatia neles. Nós temos que aprender a pedir perdão, a nos reconciliar, a nos corrigir, para que possamos começar a criar ambientes de verdadeira harmonia, e que esse ambiente de verdadeira harmonia, a base seja a paz, mas a paz que o Cristo nos oferece, através do respeito, da tolerância, da paciência, de saber ouvir, de saber dialogar, de nunca olhar os defeitos do próximo, de não julgar ninguém. Como é difícil, né? Talvez seja por isso que 99% dos cristãos não gostam de estudar. Porque você está olhando, observando os seus próprios defeitos. Olha o que diz o nosso manual prático do espírita, do Ney Prieto Pérez, de São Paulo, que ele fala sobre a agressividade. Se ponderasse que a cólera nada soluciona, que lhe altera a saúde e compromete a sua própria vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Hoje a medicina fala que todos os momentos de raiva, de ódio que temos em nossa mente são dardos que vêm contra nós mesmos, que alteram o funcionamento do nosso organismo, que criam sérios problemas ao funcionamento dos nossos órgãos, que integram o nosso corpo. A própria medicina já sabe disso. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam.
as pessoas metidas, briguentas, as pessoas que não têm paciência. O ambiente fica horrível. As pessoas cheias de melindre. O ambiente fica horrível porque você não pode retrucar, você não pode conversar, você não pode dar uma opinião contrária porque as pessoas não gostam. Elas não gostam porque são agressivas, são violentas, são melindrosas, não aceitam, não conhecem o Evangelho de Jesus e nem aceitam segui-lo. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que magoa profundamente, não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de arrepender-se por toda a vida? Quantos de nós que cometemos atos em razão da nossa cólera, da nossa ignorância? Quantos de nós? Porque não queremos estudar o Evangelho. A maioria de nós, às vezes, está há 30 anos indo uma vez por semana lá. Nunca leu o Evangelho, estudando 1 hora por dia, fazendo a ginástica da reforma durante 23 horas em cada dia, aprendendo a tolerar, a ter paciência, aprendendo a reconciliar-se consigo e com os irmãos. Quantos de nós que não estragamos uma reencarnação inteira por causa dessas brigas, dessas agressividades? Podemos, de maneira geral, identificar as nossas manifestações de agressividade nos diferentes campos que compreendem as emoções, os pensamentos, as palavras e os atos. Então nós vamos ver algumas coisas, não é? A agressão por pensamento talvez seja a maneira mais comum em que expressamos a nossa cólera. Embora essa forma ainda não tenha se concretizado numa realidade física direta de agressão, já provocou seus efeitos maléficos pelas vibrações emitidas ao nosso contraditor. Você vê que o ambiente fica pesado, você vê que tem gente que emite esses pensamentos ruins de ódio, de violência, e depois vão ter dores de cabeças terríveis, vão ter problemas no fígado. Claro, a adrenalina, criada por nós, no nosso organismo, além do limite estabelecido pela natureza, passa a ser um veneno. Quantos de nós que, além disso, estragamos a nossa saúde? Meus amigos, isso aqui é só uma dose para chamar a atenção para o estudo do nosso núcleo de estudos espíritas, Gesiel. Por isso que nós estamos nesse lindo capítulo, mas esse lindo, todos são, do Evangelho, capítulo 9. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Toda. Por isso que Jesus também falou, e nós vimos isso no capítulo anterior, que nós praticamos pecado só de pensar. E hoje nós sabemos que o pensar errado dessas formas agressivas faz mal ao ambiente, ao próximo, mas principalmente a você. Vamos continuar estudando. Por isso que nós estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Aqui só estudo para proporcionar vontade de nos reformarmos, de sermos obreiros do Senhor, livre dos palestrantes, livre das palestras, livre do sensacionalismo, só com livros seguros. Um grande e fraternal abraço. Obrigado pela atenção.